Senhor Jesus, te agradecemos por essa noite. Nós te convidamos mais uma vez para estar aqui conosco. Senhor, transforma o nosso coração, nos dá um coração igual ao teu, para que possamos manifestar que de fato somos filhas de Deus. Abrimos o nosso coração a ti, Senhor. Fala conosco. O Senhor conhece as nossas necessidades. Ó, Senhor, refrigera a nossa alma nessa noite. Nos dê também a tua direção. Senhor Jesus. Amém. Boa noite, amadas irmãs, queridas amigas, convidadas. Que bom estarmos aqui mais uma vez, em mais uma reunião mensal. E a segunda do ano 2025. Para aquelas que acompanharam a primeira reunião, o irmão Miguel compartilhou muito sobre algumas mulheres que foram muito especiais no plano de Deus. E a história continua conosco. Isso significa que todas nós fazemos parte de um plano muito especial que Deus nos incluiu. E Deus deseja nos usar em tempos normais e também em tempos especiais. Ou seja, nós não temos escapatória, porque ou a gente está vivendo um tempo normal ou um tempo especial, não é verdade? E a gente vai ver aqui, né, a gente quando lê a Bíblia, a gente percebe que ao longo de todas as eras, ao longo de toda a história da humanidade, a mulher sempre exerceu um certo protagonismo, uma certa importância. E a gente vê lá no início, quando Deus criou o homem e a mulher, que a mulher foi muito importante. Quando a gente fala de Eva, a gente lembra de uma mulher por onde entrou o pecado. Mas quando a gente lê Mateus, nós vemos Maria e nos lembramos que foi uma mulher por onde veio a salvação. Nós temos dois modelos muito importantes, se a gente for falar e resumir em duas mulheres. Nós podemos fazer uma escolha. Seremos estas mulheres por onde vem a queda, por onde vem o pecado, ou seremos estas mulheres por onde nós passamos, a salvação vem, o alívio vem, o socorro vem. E essa escolha hoje é nossa. Deus nos chama para fazermos parte de seu plano. E como Deus não desiste de nós, o Senhor sempre insiste em nos fazer lembrar do princípio, de como foi que Ele criou a mulher. Eu não vou contar a história, porque todas nós aqui já sabemos, né? Como foi que Deus criou o homem, como foi que Deus criou a mulher. Mas o meu sentimento nesta noite é compartilhar sobre como é o coração de uma mulher que agrada a Deus. O coração da mulher Ézer. Quem sabe quem é Ézer? Que mulher é essa, gente, que a gente tem que ter um coração igual? Cadê a Ézer? Veio na reunião ou não? Amém! Todas estão aqui, né? Todas nós somos Ézer, mas vamos falar melhor o que é isso. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, diz assim: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A palavra auxiliadora, em hebraico, significa Ézer. Deus nos criou para sermos Ézer. E o que significa Ézer? O significado de Ézer é auxílio, socorro, aquela que ajuda, aquela que ampara, facilitadora. Se a gente olha para todas essas características,
são características que possuem o próprio Deus. Deus tem todas essas características. Deus é Ezer. Gente, vamos parar para pensar. Deus criou o homem do pó da terra, mas quando Ele criou a mulher, Ele colocou na mulher, Ele escolheu a mulher para colocar as principais características dele como Ezer. Ele poderia ter colocado no homem, ter chamado o homem de Ezer, mas Ele chamou a mulher de Ezer. Amém? Em Salmos, capítulo 33, versículo 20, diz assim: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Em Salmo 115, versículo 11, na versão King James atualizada, diz assim: vós que temeis o Senhor, confiai no Senhor, Ele é o nosso amparo e segurança. Irmãs, que maravilhoso! Em nós, mulheres, auxiliadoras, Ezer, habita o próprio Deus, habita a própria característica de Deus. Nós somos aquelas que facilitam a vida de muita gente, não é verdade? Nós somos aquelas que amparam. Você quer ver uma criança numa birra ou num profundo estresse, você coloca aqui, ó, só coloca a cabecinha dela aqui, ó, no peito. A mãe coloca a cabeça da criança no peito. A criança vai se acalmando. Não é verdade? Eu lembro da sensação até hoje de encostar no peito da minha mãe. Até hoje eu lembro do cheiro dela, do acolhimento. Nós somos estas mulheres. Mas, se a gente não cumpre bem essa missão, ao invés de sermos facilitadoras, auxiliadoras, socorro na vida das pessoas, nós vamos ser atrapalhadoras. As pessoas vão olhar para nós e falar, socorro! Ao invés de sermos socorro, de oferecermos socorro e ajuda, as pessoas vão fugir de nós. E para nós sermos auxiliadoras, ajudadoras, nós precisamos perguntar, nós precisamos compreender qual é a melhor maneira de nós ajudarmos. Quando Deus criou a mulher, Ele criou a mulher para ser ajudadora, auxiliadora do homem, né? Então vamos lá. Se nós quisermos ser auxiliadoras, ajudadoras de alguém, a gente pode ter a melhor das boas vontades, né, de ajudar alguém. Então vamos supor, a Ângela me chama para ajudá-la na casa dela para fazer uma faxina, por exemplo. Me chama não, tá? E aí, eu chego na casa da... Claro que eu vou te ajudar, com certeza, amiga. Pode, que horas estarei lá, me diz. 7h da manhã, 6h50 estarei na porta da sua casa. E, de repente, eu chego na casa da Ângela e já saio fazendo as coisas. E a Ângela, o que é isso? Vem aqui. Não, estou te ajudando, olha aqui, isso aqui. Irmãs, para sermos auxiliadoras e ajudadoras, a primeira coisa que a gente precisa fazer é perguntar qual é a melhor maneira de ajudar a pessoa. Senão, ao invés da gente ajudar, a gente vai atrapalhar, não é verdade? Então, o problema nem sempre é a nossa intenção de querermos ser auxiliadoras, mas é não considerar qual é o desejo e a necessidade daquele a quem vamos auxiliar. Nós, como auxiliadoras de Deus, precisamos perguntar para Deus, Senhor, como eu posso te servir? Nós somos muito rápidas, muito proativas. O Senhor colocou essa característica em nós, mulheres. Mas a gente é tão rápida que a gente até esquece de perguntar para o Senhor e sai fazendo um monte de coisa e às vezes gera alguns danos, né?
E para nós sabermos qual é a melhor maneira de nós auxiliarmos o Senhor, nós precisamos ter comunhão com Ele, conversar com Ele, orar. Sem termos um viver de oração, irmãs, a gente pode até servir muito, mas não necessariamente seremos auxiliadoras, né? E esses dias eu tive uma experiência, eu vou chamar de inusitada, interessante. As irmãs sabem, o Davi vai fazer 15 dias agora na quarta-feira que ele viajou para a África, né? E eu fiquei com o Natanael e a Raquel, contando com a ajuda da minha mãe, né, da minha rede de apoio. E uma das coisas que eu mais orei nesses dias foi pedindo para o Senhor ser o meu socorro, o meu auxílio, o meu amparo. Senhor, vem facilitar a minha vida aqui, porque está conturbada. Irmãs, muitas vezes nós somos essas auxiliadoras, Ézer, e às vezes a gente faz tanto para tanta gente, a gente faz em casa, faz para o marido, faz para o filho, chega no trabalho, e a gente tem a sensação de que, cadê o nosso amparo? Cadê o nosso auxílio? Não é verdade? Eu cuido de todo mundo, mas quem que vai cuidar de mim? Nós temos o nosso Ézer. O nosso Ézer. Então, irmãs, quando você estiver lá no calor das emoções, auxiliando a tanta gente, lembre-se que quem te dá força para auxiliar tanta gente é o Ézer que habita em você. Mas nós também não podemos esquecer que quando a gente pensa em auxiliador, a gente logo pensa no marido, né? Vou auxiliar o marido, a mulher é auxiliadora do marido. Mas nós podemos ser Ézer na vida umas das outras. Nós podemos contar com outras mulheres Ézer na nossa vida. Então não tem desculpa para nós, não tem mais reclamação, você não está sozinha mais. Porque o Ézer habita em você e ao seu redor, olha só, quantas mulheres Ézer estão aqui. E aí, eu estava, né, tenho estado esses dias, o Senhor tem sido, assim, maravilhoso comigo, tem sido verdadeiramente o meu Ézer, tenho desfrutado de maneira especial nesses dias do Senhor. Mas, esses dias eu fui orar, né, assim que o Davi viajou, eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, meu marido está indo para uma missão muito importante, que é te servir num país que não tem tanta estrutura assim, ou nenhuma estrutura. Algumas irmãs que fazem parte lá do grupo, né, do WhatsApp da igreja, puderam ver, eu postei lá uma foto que ele me mandou, do local de reunião dos irmãos lá em Menong. Irmãs, o local de reunião deles é terra batida e cadeira, não tem parede, é um telhado metálico que deve, assim, né, na parte da manhã, se tiver reunião, os irmãos ficam ali morrendo de calor, mas os irmãos estão ali com toda a pureza, como eles não têm nada, eles têm tudo ali, uns com os outros, porque eles têm a vida de Deus, né? E fazem de tudo, andam quilômetros, viajam quilômetros, sem condição nenhuma para poder estarem juntos. E eu falei, Senhor, e eu preocupada com a parte que me cabe, né, meu marido. Senhor, guarda ele nas estradas, guarda ele de pegar doença. Tará. Mas aí o Senhor, de repente, no momento da minha oração, o Senhor me tocou. Senhor, eu estou aqui tão longe, cuidando dos meus filhos, cuidando de tudo que ficou para mim. Como eu posso auxiliar o meu marido nessa missão se eu estou tão longe? E eu comecei a orar por ele. E dali, irmãs, o Senhor foi me dando palavras que eu não sei falar para vocês, para poder orar pelo encargo dele ali, né? E aí eu falei para o Senhor, Senhor, nesses 15 dias que meu marido vai ficar fora, eu não vou me comprometer a orar de madrugada, porque eu
eu deito assim, e a sensação que eu tenho no dia seguinte é que eu morri. E, de repente, acordei, né, de tão cansada. Eu falei, Senhor, então eu não vou fazer esse compromisso, porque eu estou muito cansada, mas no dia que o Senhor quiser, o Senhor pode me acordar, o Senhor pode me levantar de madrugada. E aí eu pensei, eu acho que vai ser meio difícil, né? Mas falei, Senhor, não vou pôr despertador, porque também preciso ter energia, né, para o dia seguinte. Irmãs, 1, 2, 3 dias e tal. Teve um dia, semana passada, eu acordei com um barulhinho assim, ó. Aí eu levantei, fui ao banheiro, sabe quando você acorda meio atordoada? E aquele barulhinho bem baixinho. E eu, gente, o que é isso? Que barulho é esse? E aí eu fui procurando o barulho e era o meu interfone que estava disparado. Meu interfone estava disparado. Eu falei, gente, mas que estranho, e agora? O que eu vou fazer? Com esse negócio no meio da madrugada disparado, aí eu apertava lá e fazia um chiado e continuava. Aí, tlim! Falei, Senhor, tá bom, vou orar. E aí orei, tal, pelo meu marido, orei pela minha família, orei, né, pela igreja. Irmãs, eu terminei de orar, o interfone parou de tocar. E aí, no dia seguinte, eu fui refletir sobre o que aconteceu, né? E aí eu comecei a rir. E falei, Senhor, o Senhor é muito engraçado. O Senhor me chamou pelo interfone. O Senhor me chamou pelo interfone. E eu abri a porta do meu coração, o Senhor entrou e depois Ele deixou eu dormir. Então, irmãs, para sermos as verdadeiras auxiliadoras, nós precisamos orar. E o Senhor é tão lindo que Ele nos respeita também nos nossos momentos de cansaço, né? Bom, então, o primeiro aspecto do coração da mulher, Ézer, é ter um coração que auxilia. Bom, e aí, as irmãs perceberam que tem a parte do versículo que fala auxiliadora que lhe seja idônea. No versículo 18 e no versículo 20, chama a mulher de auxiliadora idônea. E este é um segundo aspecto da mulher Ézer. Em hebraico, a expressão auxiliadora idônea significa kinegidô. Então, nós somos Ézer kinegidô. E o que significa kinegidô? A correspondente oposta. Deus nos criou para sermos correspondente oposta. Quando eu estava estudando e lendo isso daqui, né? Eu falei, mas como assim, correspondente oposta? Deus nos criou para sermos oposta. E aí eu fui ler mais sobre isso. O Senhor nos criou para sermos aquelas que correspondem no sentido de estar à frente. Então, vocês imaginem, é como uma mão. A nossa mão tem a nossa mão direita e a nossa mão esquerda, ela é a correspondente oposta da mão direita. A mão esquerda é a correspondente oposta da mão direita. O Senhor nos criou, né, se a gente for pensar, homem e mulher, de maneiras distintas, somos diferentes, não há o que negar, somos diferentes. Eu tenho um menino e uma menina. São completamente diferentes, eles são gêmeos, mas são completamente diferentes em todos os aspectos. E o Senhor nos criou de maneira diferente. Para quê que o Senhor fez isso? Para dificultar a nossa vida? Tem irmã que está rindo aqui, ó. Não sou eu que estou falando. Para complementar. Vocês já pararam para pensar o quanto as diferenças podem nos enlouquecer em alguns momentos, mas se nós estivermos abertas e formos sábias,
as diferenças podem nos enriquecer demais. E esse é o coração que Deus deseja de nós como mulheres auxiliadoras. Deus deseja de nós um coração que acolhe as diferenças. Irmãs, nós temos uma característica, algumas mais realçadas, outras menos, mas o fato é que todas nós somos controladoras. Em algum aspecto da nossa vida a gente é controladora. A gente gosta de manter a coisa debaixo do nosso controle, da nossa supervisão. E nós fazemos um esforço tremendo para que tudo saia do nosso jeito. E nós sofremos demais com isso e fazemos quem mora conosco ou quem se relaciona conosco de forma mais próxima sofrer ainda mais. Não é verdade? Eu vejo lá em casa. O Senhor tem me ensinado isso. O Davi, ele jamais vai conseguir me ajudar exatamente do jeito que eu faço, do jeito que eu quero. O cuidado dele com as crianças vai ser diferente do meu cuidado. No começo, para mim isso era o fim. Mas hoje, eu vejo quão importante isso é na minha vida e na vida dos meus filhos, por exemplo. Porque o mundo deles se amplia com outras referências. É fato, Deus criou o homem de maneira diferente da mulher, o homem vai cuidar das coisas de maneira diferente, e não é necessariamente ruim, às vezes nem bom, mas é diferente, né? Teve uma vez que eu viajei, que eu fui num congresso das irmãs lá na Bahia, e aí eu deixei tudo explicadinho para o Davi cuidar dos meninos com a ajuda da minha mãe. E aí ele mandou todo felizão para mim as fotos, né, do que ele estava fazendo com os meninos, tudo direitinho. E os meninos eram bem pequenininhos, eu acho que eles tinham 1 ano quase. E aí sabe aquele negócio, ó, deixei as roupas aqui separadas, mostrei tudo, né? Que creme que usa, que faz, que não faz, né? O remédio que dá de manhã, nananã. Ele, deixa tudo escrito aí para mim. E aí tá. Aí ele me mandou uma foto na hora do almoço. Falei, que legal, nossa, você levou os meninos a um restaurante, porque eu não saía sozinha de jeito nenhum com os meninos, né? Eu acho que eu já contei essa história para as irmãs. E aí, quando eu ampliei a foto, falei, Davi, você levou a Raquel de pijama para o restaurante? Aí ele, nossa, mas nem parece que é pijama, tão bonitinha a roupa. Eu fiquei com vergonha, né? Nossa, o que os outros vão pensar? Ele, o que tem? Tá toda bonitinha, ela toda com laço, nada a ver com pijama. E que diferença fez na vida da minha filha, ou na vida, no relacionamento deles ali, ou na minha vida, né? Irmãs, as diferenças, elas são complementares. Se a gente for pensar na própria anatomia do ser humano, né? A gente pega um gameta, um espermatozoide e um óvulo. São gametas diferentes, mas a união dos dois gera bebê. Gera vida. As nossas diferenças é para gerar vida. É para gerar enriquecimento. Mas muitas vezes, se a gente não viver, né, tendo comunhão com Deus, ao invés de sermos a correspondente oposta uma da outra, do marido, ou enfim, nós vamos ser opositoras, adversárias. A gente vai pegar as nossas diferenças e vai virar a Terceira Guerra Mundial. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? E nos dê esse coração que neguidou, que acolhe as diferenças. A mulher que é correspondente. E aí, quando Deus criou o homem, Ele deu uma missão para o homem. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Irmãs, a nossa missão, enquanto mulheres Ézer, auxiliadoras idôneas,
Ezer Kenegdo, é ajudar a ser fecundo, a multiplicar, encher a terra, sujeitar e dominar. Quando fala aqui ser fecundo, multiplicar e encher a terra, claro que Deus estava falando sim no sentido concreto, né? Para terem filhos, para povoar a terra. Mas hoje nós podemos pensar que, como somos tão diferentes uns dos outros, umas das outras, nós podemos ser fecundas no nosso relacionamento. Quando nós aprendemos a acolher as nossas diferenças. Quando nós aprendemos a administrar as nossas diferenças e vamos servir juntas, irmãs, nós ganhamos, as pessoas ganham, a igreja ganha, o Senhor ganha, e a gente muda, inclusive, a história de uma nação. Que sejamos essas mulheres. Nós somos um time. Se cada uma auxilia na sua posição, a gente vai fazer ponto, a gente vai fazer gol, né? E aí Deus disse para sujeitar e dominar. Irmãs, quantas de nós, como auxiliadoras, somos aquelas que dominam, por exemplo, as nossas emoções? A gente está falando de coração, né? E um dos aspectos do coração é a emoção, que faz parte da alma. E nós somos muito pegas nisso. Deus pediu, foi uma missão que Ele nos deu, uma ordem, dominarmos. E não sermos dominadas pelas situações, pelas circunstâncias, pelas emoções e nem pelos nossos impulsos. Cada uma de nós aqui tem uma fraqueza. Às vezes a sua fraqueza é comida, para outras é falar mal dos outros, para outra é compra, para outra é ficar irritado o tempo todo. Ou seja, tem fraqueza para todas nós, ninguém sai ileso. Mas o Senhor falou, tenha domínio próprio, domine sobre tudo isso. E o Senhor, como Ezer que habita em nós, vai nos dar essa graça. E depois em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, diz assim, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E esse é um outro aspecto, né, do coração da mulher Ezer. O coração que cultiva e que guarda. Irmãs, nós precisamos aprender a cultivar coisas boas, sentimentos bons, pensamentos bons. O que você tem cultivado na sua vida? Eu gosto muito de um versículo que está em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Diz assim, quando a minha mente está muito desenfreada, igual um cavalo selvagem, sabe aquele negócio assim, você está sentindo alguma coisa, e aí você pensa assim, nossa, o que será que eu tenho? Aí você vê no jornal que está tendo aí, na época do Covid, né? Vamos lá. Coriza, ninguém podia fazer assim perto de mim, ó. Falei, nossa, Deus, peguei Covid. Aí ficava naquele negócio, será que eu passei para os meus filhos? Será que eu passei para minha mãe? Aquele desespero, mente desenfreada. Se você começa, cada um tem sua fraqueza no pensamento, né? Para uns é doença, para outros, enfim. Se você começa a dar vazão naquilo, é uma coisa assim sem fim, que de repente você parou lá no cemitério. E você não tem nada. Não é verdade? Precisamos aprender a dominar. E aí, em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz assim, finalmente, irmãs, tudo que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Irmãs, começou a ter pensamento, emoção desenfreada, cultive. Lembre dessa palavra. O Senhor me deu uma missão, eu preciso cultivar. Não só para nós, na nossa mente, no nosso coração, mas para que o ambiente da nossa casa seja um ambiente florido. O que é cultivar? É cuidar. Quando a gente ganha uma florzinha, ou quem mexe com o jardim,
vai lá, rega, põe adubo, dá uma mexida lá na terra, cultiva para poder florescer, para poder frutificar. Mas Deus também falou para guardarmos. Deus falou para o homem, olha, eu te coloquei nesse lugar maravilhoso para você cuidar, mas você também precisa guardar este lugar. E como mulheres, nós somos as guardiãs da nossa casa. O que tem entrado na nossa casa? Que tipo de palavras, de expressões, de emoções nós temos permitido entrar na nossa casa? E geralmente, como a gente viu o exemplo de Eva, a mulher ela é muito vulnerável. A mulher deu papo para a serpente. Você está dando papo para quem? Às vezes não é exatamente para Satanás, mas a gente dá papo para a nossa mente desenfreada. Por que a serpente, eu fiquei pensando nisso, por que será que a serpente não foi conversar com Adão e foi conversar com a mulher? Porque a mulher tem muito mais palavra para gastar no dia, não é? A nossa necessidade de conversar, de falar, é muito maior do que a do homem. Então eu fico imaginando, né? Se a serpente tivesse tentado conversar com Adão, e aí Adão, tudo bom? Ele, bom, beleza, fui, né? Homem no telefone é assim, e aí, bom, então tá bom, hein? Então tá bom, tchau, né? A mulher não. Oi, querida, e aí? Nossa, eu estava pensando em você agora. Né? Eu vejo a diferença quando eu vou mandar mensagem para o Davi no WhatsApp durante o dia, às vezes para resolver alguma coisa. A minha mensagem é um texto, oi amor, talalá, lilili, lalala, coraçãozinho, beijinho, mãozinha, palminha, aquele tanto de coisa. Aí vem a resposta dele, ok. Sim, não, obrigado. Então, entendi. A serpente ela não foi conversar com o homem, porque provavelmente não teria muita abertura. Mas a serpente ela gosta de conversar conosco. Por isso nós precisamos ser as guardiãs, não só da nossa casa, mas dos nossos relacionamentos. Irmãs, quantas vezes a gente dá brecha e Satanás vem e coloca uma coisinha na sua mente. E você fica ali o dia inteiro conversando com Satanás. Não é? E aí Satanás ri da nossa cara. E estraga relacionamentos. Estraga. Às vezes você está até desfrutando do Senhor. De repente veio qualquer situação, atravessa seu pensamento e sua mente, acabou seu dia. Você fica naquilo, ruminando. E aí, em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmãs, vamos fechar as brechas. A brecha da boca, a brecha da mente, até dos ouvidos, que a gente gosta de ouvir. Às vezes você não fala, mas você gosta de ouvir. Isso é do ser humano, não tem jeito. A gente gosta de falar e a gente gosta de ouvir. Mas tem umas que dominam mais a fala, mas gosta de ouvir. Isso é brecha. Que sejamos aquelas que quando a gente acorda, o diabo fala, ih, meu Deus, ela acordou, deixa eu fugir daqui, deixa eu ir embora. Mas muitas vezes a gente é daquela, ixi, ela acordou, vou bater um papão com ela hoje. Essa gosta de conversar. Que Deus tenha misericórdia de nós. E quanto mais a gente mandar Satanás arredar da nossa mente, das nossas emoções, e termos esse coração de guerreira, de auxiliadora, de socorro e de amparo, Satanás vai fugir de nós. É resistir, irmãs, não é uma vezinha só, não. Você resiste uma vez, ele volta de novo. Ele vai tentar de outro jeito. Satanás não mudou de tática. Veja só, no princípio ele tentou a mulher, conversou com a mulher, ele não mudou.
Ele vem conversar conosco todos os dias. E o pior é que a gente cai. Então, começou a ter qualquer tipo de sentimento que não é da vida, repreende Satanás e lembre-se, eu sou a guardiã deste lar. Eu sou a guardiã deste relacionamento. Satanás, sai daqui. Jesus é o Senhor. Irmãs, teve uma vez que eu estava tão angustiada na minha casa, eu ainda nem tinha filhos. Eu estava tão angustiada, não sabia o que era. E o Senhor me deu um sentimento de começar a orar e clamar e declarar que Jesus era o Senhor da minha casa. E aí eu ia em todos os cômodos e falava, Jesus é o Senhor deste quarto, Jesus é o Senhor da minha vida. Senhor, derrama a tua presença nesse lugar, santifica o meu ambiente. Satanás não fica em ambiente onde a gente declara vitória, a bênção do nome do Senhor. E a gente precisa, irmãs, de exercer mais esse poder que Deus colocou em nós. Muitas vezes a gente fica muito submetido às situações, o peso que nos sobrevém. Coloca o seu joelho no chão, a boca no pó. E o Senhor vai restaurar a nossa sorte, vai restaurar o nosso lar. E por fim, irmãs, o coração da mulher, Ézer, é um coração que teme a Deus. Um coração temente. Irmãs, de nada adiantará se nós formos mulheres que até executam as nossas funções como auxiliadoras, se nós não temermos ao Senhor. Porque a gente também tem uma certa habilidade para administrar relacionamentos, para cuidar da nossa casa, dos nossos filhos, nosso marido, do nosso trabalho. Mas se isso for sem o temor do Senhor, vai ser mera aparência, isso não vai se sustentar. E aí eu estava desfrutando de Provérbios, capítulo 31, versículo 30, que diz o seguinte: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Irmãs, a gente pode ter tudo isso que eu falei em termos de habilidades, por isso que eu falo aqui, né, de graça e formosura, como um aspecto exterior, né, aquilo que a gente vê. Muitas vezes, nós, enquanto auxiliadoras, exteriormente podemos manifestar isso, mas tudo isso é vão se nós não temermos ao Senhor. Se nós não consultarmos o Ézer que habita em nós para sermos estas mulheres Ézer. Ó Senhor Jesus, e aí quando nós tememos ao Senhor, temos esse coração de confessar para o Senhor, inclusive, a nossa fraqueza. O Senhor é aquele que vai nos louvar. E às vezes a gente pensa, a mulher, né, será louvada. A gente quer receber o louvor assim, né? Aqui, na terra, na nossa casa. Mas muitas vezes não virá um louvor no sentido tão explícito assim. Mas às vezes o Senhor vai nos louvar, nos elogiar, por meio de pessoas de quem cuidamos e auxiliamos. E aí eu lembrei de Joquebede, né? Havia um decreto sobre a vida de Moisés, mas ela fez de tudo para salvá-lo. Ela colocou ele, né, preparou lá o cestinho, colocou ele no rio, e depois, né, as irmãs sabem da história. Ele volta, ela amamenta ele, e no período curto de tempo que ela tinha com ele, ela incutiu nele a identidade de um homem de Deus, né? Irmãs, olha só, Joquebede teve pouco tempo com Moisés, mas aquele pouco tempo, ela marcou a vida daquele menino. E depois, olha só, quem foi Moisés e o que ele fez para a glória de Deus. Ninguém falou mais de Joquebede, ficou um tempão lá na história falando de Moisés. Mas veja só, eu entendo que Deus fez
né, Joquebede ser louvada pela experiência que ela teve. Então, cuide bem dos seus filhos, dos seus maridos, dos seus netos. Às vezes, uma sementinha que você planta e cultiva e guarda, vai florescer daqui tantos anos. E pode ser um homem ou uma mulher que vai ser muito usado por Deus, onde estiver, podendo mudar e revolucionar a história de uma nação, por meio de nós, mulheres Ezer. Amém? E para você, mulher Ezer, que deseja receber mais conteúdos, mais conteúdos da palavra de Deus, mulheres que têm o mesmo propósito e uma mesma visão, que é ter Cristo como centro, se inscreva, brincadeira, estou falando que nem os blogueiros, né? Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like. Mas existe, irmãs, hoje, um perfil no Instagram, algumas irmãs já conhecem, que se chama Ezer, _ Mulheres que Edificam. Está na folhinha aí que as irmãs receberam. Esse é um canal, irmãs, nas nossas redes sociais, que nós podemos usar para recebermos mais conteúdos da palavra de Deus, direcionado para a vida das mulheres. E ali nós temos mulheres de diversos lugares do mundo, com o mesmo coração, com o mesmo propósito. Então, que as irmãs possam seguir essa página e desfrutarem também de outras mulheres que têm ricas experiências também como Ezer. Amém? Amém.